a igreja tem um papel. E muitas vezes nós somos bons críticos da igreja, mas não somos igreja como deveríamos ser. Mas ainda que não tão bons que sejamos, nós estamos buscando ser algo que agrade ao Senhor. Nós estamos hoje na comunhão e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você permaneceu, porque você perseverou, hoje está ainda aqui neste lugar. E eu creio contundentemente que é através de você que o Senhor há de começar a fazer a diferença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Olha para o seu irmão, ele diz: você será a diferença a partir de hoje, em nome de Jesus. É assim que Deus faz muitas vezes. Ele, como preguei semana passada, o que Elias fez para que Deus pudesse se manifestar naquele lugar foi restaurar o altar onde o Senhor haveria de se manifestar. E eu hoje estava preparando uma palavra e mudei assim já por volta de 4 horas da tarde. E preparei um outro sermão porque uma palavra ficou batendo aqui na minha mente e eu falei: eu preciso falar sobre isso. Porque é o nosso aniversário da igreja, mas eu sei que quem deve receber o maior presente é o nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória, e a igreja está aqui para isso. Não somente aqui dentro da igreja, mas na nossa geração, fazermos a diferença. Mas há algo importante, há algo mais especial que a igreja precisa ter para fazer essa diferença. Por isso, eu dei como tema para esta palavra uma igreja cheia do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que esse é o propósito de Deus, é o seu sonho que Deus tem de que sejamos uma igreja segundo o coração dele. E eu gostaria de rapidamente falar sobre esse tema, lendo lá em Atos capítulo 2, versos de 1 a 6, e falar sobre algumas características de como é a igreja cheia do Espírito Santo que o Senhor espera que nós sejamos. Diz assim a palavra do Senhor, aqueles que não tiverem podem acompanhar aqui. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quantos estavam reunidos ali? Todos. É óbvio que ele está falando da igreja. Se lermos o capítulo 1, veremos que havia cerca de 120 irmãos que se reuniam ali, e nós vamos falar um pouco mais. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quero ler somente até esse texto, até esse versículo. Quero falar sobre os outros, mas esses são os que me chamam um pouco mais a atenção. Eu estava ali na hora do louvor, cheguei a digitar aqui uma frase. Talvez o melhor tema para essa palavra seria um chamado para um desafio radical, diante daquilo que eu vou aqui transmitir para os irmãos. Eu creio que está no coração de Deus, mas esse também é o meu sonho, é o sonho de cada pastor, de cada um que dirige a sua igreja, de que a igreja seja cheia do Espírito Santo verdadeiramente. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, o trabalho é mais tranquilo, ele é mais fácil, porque todos estamos debaixo de uma só direção. Quem sabe aquelas frases, aquelas palavras dos problemas que existiam na noiva, né? Você percebeu aqui, na vida da noiva, não existiriam se nós de fato fôssemos cheios do Espírito Santo. Amém? Quantos desejam que a igreja seja cheia do Espírito Santo? Levanta a mão bem alto assim, para todo mundo ver. Amém? Então você que levantou a mão, você diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém? Porque nós falamos de igreja, sempre pensamos no outro, né? Mas esquecemos que nós somos igreja. A igreja só será cheia do Espírito Santo quando, a começar de mim, eu seja cheio do Espírito Santo. Quando cada um desejar verdadeiramente buscar ser cheio do Espírito Santo.
Estamos hoje comemorando, na verdade, 13 anos, e passamos por diversas fases daquela igreja, muitas experiências, muitas decisões, mas infelizmente muitos abandonos, muitas decepções. Como eu disse, os bons estão em casa, eles não estão aqui. Aqui está quem não presta, todos eles falam mal de nós, tem motivos para não estarem aqui, mas estamos, e esta é uma característica que o texto vai nos ensinar que precisamos ter. E essa passagem ela fala de algo especial para a igreja, que em algumas Bíblias o tema está ali, e o tema que ali está não é Bíblia, mas é uma sugestão: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós podemos dizer que ali inicia o ministério do Espírito Santo. Jesus Cristo, em João capítulo 14, fala àqueles discípulos que estavam tristes e disse para que eles não ficassem tristes, porque ele ia para o Pai e prepararia um lugar. Então eles já estavam sabendo disso. Lá no final de Lucas, a gente entende que Atos também foi escrito por Lucas, e se você perceber, o final do capítulo de 24 de Lucas e o primeiro de Atos dos Apóstolos fala do mesmo assunto, é uma continuidade do livro de Atos, assim nós entendemos. E o que aconteceu ali no dia do Pentecoste é o cumprimento daquilo que Jesus disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso de número 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus estava ainda com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai que lhes falei. Havia uma promessa, e é óbvio que com o decorrer do texto do capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo viria sobre eles. No verso 5, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. No verso 8, que esse Espírito Santo traria poder, e poder para testemunhar, para falar do amor de Deus. Aqui então se cumpre a promessa do Pai. E eu gostaria de ler um outro texto lá de Lucas, que é paralelo a esse, porque quando lemos os dois textos, a nossa mente se abre para entender melhor. É ao mesmo tempo, só que aqui ele diz assim, Lucas 24, 45: e então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento do perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. A gente já começa a entender a missão da igreja e o papel do Espírito Santo na igreja. E ele diz: vocês serão testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E tendo-os levados às proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. E estando ainda abençoados, ele os deixou e foi elevado ao céu. E então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Esse é o início do livro de Atos dos Apóstolos, que alguns estudiosos preferem dizer Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, porque tudo aquilo que fizeram, só fizeram por causa da ação do Espírito Santo na vida de cada um deles. Então essa era a promessa, de receberem o Espírito Santo e de serem testemunhas em todas as nações. Agora eu gostaria que nós prestássemos atenção em uma coisa. A igreja estava reunida, como diz o texto final, que eles permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Já havia algo organizado para aqueles que temiam ao Senhor. Eles estavam louvando unidos, ainda que Jesus tivesse subido, e eu pus aí algo para observar. Estavam 120 reunidos num só lugar. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos. Capítulo 2, no verso 1 em diante, diz que isso aconteceu. E no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas. E essas línguas eram línguas das quais aqueles que lá estavam
entendiam que se tratava das grandezas de Deus. Eles sabiam que a palavra que aqueles que lá estavam falando, como línguas, que alguns teimam em dizer estranha, que de estranha nada tinha, até porque não tinha, porque todos entendiam na sua própria língua e entendiam que falava das grandezas de Deus. E mais, o capítulo 2, do verso 9 em diante, a palavra aqui já não é nem mais a palavra glossa, mas é a palavra dialectos, a palavra língua, ou seja, era uma língua específica. Todos eles entendiam tão bem que o paulista ouvia falar paulista, o carioca ouvia falar paulista, né? E assim sucessivamente. Eram dialectos muito claros na vida daquele povo. E eu creio, amados, que é isso que a nossa igreja precisa e que toda igreja evangélica precisa, de um verdadeiro avivamento. A igreja não precisa de Pentecoste, a igreja precisa de avivamento. Pentecoste eles tinham todos os anos, mas o avivamento verdadeiro veio sobre eles naquele dia, quando da descida do Espírito Santo, que fez daquele dia um dia diferente na vida daquele povo. Outros anos eles continuavam, como até hoje continuam, celebrando o Pentecoste, que nada mais é do que uma festa da colheita, que era realizada 50 dias após a Páscoa. Era como que um culto de gratidão, e as pessoas vinham entregar as suas primícias, e por isso havia gente de tantos lugares que vinham adorar ao Senhor ali naquele lugar. Mas a despeito de virem de tantos outros lugares, todos eles entendiam aquilo que aqueles homens estavam dizendo. Por isso, afirmo mais uma vez, a igreja não precisa de Pentecostes, a igreja precisa do genuíno avivamento. Amém? Amém. Anota aí, característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anda em unidade. O que Deus quer de mim, de você, Igreja Batista Betânia, é que possamos andar em unidade. Capítulo 1, verso 14, diz que após a subida do Senhor Jesus aos céus, após ele ser elevado aos céus, também lá em Lucas, também li isso, né? Diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Quantos se reuniam? Todos. Quantas vezes? Sempre. E qual era o propósito? Orar. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O texto paralelo está em Lucas 24:53, que diz: e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Estavam se reunindo, reunindo, algo que vem antes da palavra unir, que mostra que é uma união constante. A igreja precisa estar constantemente reunida. Quem não entende que é necessário estar na igreja, ainda não é cheio do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo ali sente o desejo de estar no corpo, de andar na unidade. Se queremos algo diferente no nosso próximo ano como Igreja Batista Betânia nesse lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo precisa haver dentro de cada um de nós esse desejo de andarmos em unidade. Olha, como eu disse já em João 14, eles já sabiam que Jesus ia partir, eles estavam tristes. E Jesus falou: olha, não fiquem tristes, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, e quando eu voltar eu levarei vocês. E ele continua no discurso dizendo: eu vou para o Pai, mas eu pedirei o Pai, e o Pai enviará o outro Consolador, que não mais estará conosco somente, mas estará em nós, diz a palavra. Seria um momento novo, onde o Espírito Santo seria derramado, e aconteceu nesse momento. A promessa se cumprindo de o Espírito simplesmente não ser um coadjuvante ou qualquer outra participação, senão o ator principal, porém, na nossa vida. E Jesus agora já tinha subido. Diferente daquele momento da tristeza que batia neles, eles estavam felizes, eles estavam louvando ao Senhor. Eles já tinham o Espírito Santo, sim, há 2 momentos. Antes,
quando Jesus manda que eles pregassem, ele sopra sobre eles o Espírito. Só que aqui acontece algo diferente. O Espírito Santo não viria meramente fazer um aluguel das nossas vidas, mas ser o proprietário, o dono da nossa vida. Ele moraria em nós e mora em nós. E aqui se inaugura esse tempo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, eu creio que seja uma igreja que persevera em todos os momentos, todos, em todo o tempo. Já disse aqui, muitos dos bons estão em casa, porque não vem para a igreja porque não gostou do pastor, porque não gostou do louvor, porque não gostou da recepção, que o pastor não foi visitar. E todos esses são motivos que acham que serão aceitos por Deus para abandonar a igreja do Senhor. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos tempos, de pessoas que já deveriam ser mestres têm abandonado a congregação. Mas eu creio e eu desejo que você, como Igreja Batista Betânia, entenda isso, da necessidade de andar na unidade da igreja, porque esse foi o princípio que a igreja estava tendo para receber o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles falavam um só assunto, as grandezas de Deus. Dali então a unidade começa a ser ainda maior na vida daquele povo. A igreja precisa perseverar a respeito do problema que esteja acontecendo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A igreja continuava trabalhando unida. Trabalho é sinônimo de esforço. Não há trabalho sem esforço. Muitas vezes temos problemas na igreja, mas precisa haver um esforço para que haja unidade. Precisa haver um esforço para que haja sintonia na igreja. Essa igreja, Paulo diz, a exortação era que nada os abale. O que é que poderia abalar essa igreja? Nada, nada. Ah, por quê? Não, isso também não. Ah, mas isso também não. Talvez você esteja aqui e diz: pastor, mas eu estou aqui. É para que você não caia na conversa daqueles que lá fora estão colocando problema dentro da igreja e querendo tirar você da unidade. E geralmente essas pessoas que assim fazem não têm um fruto aqui. Nunca tiveram essa capacidade para trazer as pessoas do mundo para a igreja, mas para tirar da igreja assim o fazem. E ele diz: nada os abale. Segundo, mantenham-se firmes. Manter a sua posição. E na posição sejam sempre dedicados. Não é somente estar, é ser atuante, é ser dedicado na obra do Senhor. Eu creio, amados, vamos criar uma palavra rema para 2017, mas a palavra terá a ver com isso, com o crescimento genuíno de cristãos genuínos. Amém? O ano do crescimento genuíno por cristãos genuínos. Porque nós estaremos aqui nascidos do Espírito Santo, nascidos de Deus, purificados dessas coisas que nos afastam do Senhor, para nos mantermos firmes. E Paulo diz: o trabalho de vocês não é em vão. Paulo diz: olha, você vai ser recompensado, vale a pena se esforçar. Então uma igreja unida é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja unida, e vice-versa. Então ande no caminho do Senhor, permaneça, como diz a palavra em Mateus 24, 53, permaneça constantemente no templo, louvando a Deus, porque aqui é o teu lugar. Amém? Segunda característica, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive em e para a obediência a Cristo. Ou seja, ela está na obediência e permanece em obediência. No capítulo 1, verso 4, já li, mas eu quero fazer menção dele mais uma vez. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai da terra, da qual eu lhes falei. Eles precisavam manter-se em obediência mesmo distantes de Jesus. Depois da subida de Cristo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela conhece a vontade e por isso obedece. Muitas vezes fraquejamos na fé porque não conhecemos a palavra, não estamos
estamos na presença do Senhor, não estamos nos cultos de ensino bíblico, não estamos nas escolas que nos ensinam dentro da casa do Senhor, e aí fraquejamos. Quantas vezes o pastor já ensinou aqui aquele texto que ensina lá das armas espirituais, e o texto nos ensina que nós devemos nos revestir das armas espirituais, né, da armadura de Deus, para que no dia mau possamos permanecer firmes. Mas não entrou ainda na cabeça da maioria que isso é preciso que seja antes do problema. Ele diz para que nós nos revistamos para que no dia mau possamos permanecer firmes. Aí nós não nos esquentamos a cabeça com a igreja, não aprendemos a palavra, não usamos a fé, o papel do evangelho, nada disso. E o problema vem, aí a gente quer orar, quer jejuar, quer subir monte, faz de tudo. E esse é o caminho? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o caminho é que antes que essas coisas aconteçam, eu me revista da armadura de Deus. Antes que ela aconteça, quando o problema financeiro chegar, quando o problema familiar chegar, quando o problema da saúde chegar, eu estarei fortalecido se eu já tiver revestido da armadura de Deus. Porque senão nós vamos sofrer muito. E nós precisamos viver para obedecer, e obedecer é conhecer a palavra. Eles tinham a ordem. Jesus diz: olha, agora vão por todo mundo e preguem o evangelho. Mas primeiro Jesus diz: antes que vocês vão, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Tem razão ou não? Era necessário. Eu fico pensando, será que era isso que eles imaginavam que ia acontecer? Algo tão extraordinário de naquele dia cerca de 3.000 almas se converterem, de 120 pessoas começarem a falar em línguas e falar das grandezas de Deus. Será que passava na mente deles? Mas uma coisa era certa: eles obedeceram, eles permaneceram. Depois eles receberiam o Espírito Santo, para depois de receber o Espírito Santo, serem testemunhas ao mundo acerca de Jesus. A igreja verdadeira, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela entende o seu propósito de evangelização. Esse é o nosso papel para com o mundo. Já dissemos aqui que há 3 propósitos específicos da igreja do Senhor Jesus: uma em relação à igreja, aos irmãos, outra em relação ao mundo e outra em relação a Deus. Em relação a Deus, a igreja vive para adorá-lo. Em relação à igreja, ela existe para edificar uns aos outros. Mas em relação ao mundo, a igreja existe para evangelizar, para ganhar as almas que estão lá fora. E esse texto ele fala exatamente sobre esse propósito. Então a igreja é um lugar para satisfazer as expectativas de Deus e não dos homens. Você entende isso? As igrejas hoje não existem para satisfazer a vontade de Deus, mas dos homens. Somos tentados a dizer: aqui o teu filho terá isso, aqui você tem casa própria, aqui tem a cura, aqui tem o emprego, aqui já não tem salvação, só não tem arrependimento. A igreja precisa viver para o propósito principal para o qual foi chamada, para ser testemunha de Jesus a todas as nações. E dizer a todas as nações quer dizer que o trabalho é duro, não é só aqui, ele precisa crescer. Eu preciso fazer discípulos. Esse foi o método de Jesus. Jesus tinha palavra, Jesus podia muito bem pregar e uma multidão se converteu, mas Jesus decidiu formar homens. E depois que formou esses homens, diz: agora vão, preguem esse evangelho em todo o mundo, pregue aquilo que eu ensinei a vocês, batize essas pessoas, ensine tudo que eu ensinei a vocês, e aí eu estarei com vocês para sempre. Esse é o segredo, essa é a direção de Deus para a Igreja Batista Betânia. Não se iluda com aquilo que é falso evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo para pregar a salvação para esse povo que hoje está perdido. Esse é o nosso propósito: viver para a pregação do evangelho. Amém? Terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. É uma igreja que cumpre o seu chamado diante do mundo. Ele vem completando a ideia. No capítulo 8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto paralelo a ele, lá em Lucas, diz, no capítulo
46, e lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado, e em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, e vocês serão minhas testemunhas. Pegue as igrejas, veja qual é o assunto que tem sido tratado, que palavra que tem sido pregada. Se fala de arrependimento, não pode ofender, não. Você falar do pecado dele, ele fica triste e não volta para a igreja. A igreja é um lugar de gente que se converte, irmão. Então desculpa aí. Jesus pregou o arrependimento e ele ensinou os discípulos a pregarem o arrependimento. E arrependimento pressupõe reconhecer o erro, voltar atrás e seguir a Jesus. Se essa palavra você não consegue ouvir, você precisa se converter. Mas essa é a mensagem. E a igreja, ela foi chamada para pregar o evangelho a todas as nações. E ela não está limitada a quem não tem um título de pastor ou dirigente, mas a todos. Todos estavam reunidos, todos num só lugar. Não foi um ou outro, não foram os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo, mas todos foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas, todos falavam das grandezas de Deus. Não, pastor, eu não vejo isso aí, eu não gosto não. Não, eu estou na igreja, mas isso não é meu talento, não é o meu dom. O texto diz: mas receberão, o Espírito Santo descerá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder. Se você não tem poder para falar, você não tem o Espírito Santo, você nunca se converteu, porque a primeira obra do Espírito Santo, a partir do momento que nós somos convencidos, é que nós somos levados a convencer os outros acerca do Evangelho de Jesus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Hoje a igreja só lembra das línguas, mas a mensagem e a missão ninguém fala. Ninguém lê o texto todo. Acha que é demais falar em línguas. Ninguém entende. É um balaio de gato, é uma bagunça. É só o que fala que é o santo, é o Espírito lá. Agora me diga, quantos estão se convencendo do pecado por aqueles que assim o fazem? E esse texto fala que todos ali receberam esse dom, porque o dom é dado pelo Espírito Santo, e ele nos unge para falar do amor de Deus. E ele começava, diz o texto do verso 8: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não, pastor, isso não é meu talento, não. Não, joga a toalha, porque tu não é crente, não. É possível que quando você entra na igreja e não conhece o Evangelho, você não crê, vai continuar crendo que você não pode. Mas uma coisa você descobre: que quando você é cheio do Espírito Santo, ainda que você não possa, o poder de Deus vem sobre a sua vida, e Ele te capacita para fazer grandes coisas no nome de Jesus. Isso precisa estar na nossa mente. No capítulo 2, verso 11, aquela multidão de pessoas que ali estava dizia: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Era algo claro, audível, inteligível. Eles entendiam, eles sabiam o que era dito. A obra do Espírito Santo não trouxe confusão, trouxe unidade na palavra, unidade no falar, unidade no ouvir. Nós precisamos ser uma igreja assim a respeito daquilo que dizem, mas daquilo que você aprendeu. Aqui o texto nos ensina claramente que o propósito era trazer unidade na mensagem do Evangelho. Nós precisamos começar a declarar as maravilhas de Deus. Nosso chamado é para que, uma vez recebendo, possamos agora dar, possamos frutificar. Eu já falei aqui sobre Gênesis, lá no capítulo 12, sobre as bênçãos destinadas a Abraão. O texto diz assim no capítulo 12, verso 3: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Abraão abençoa Isaac, Isaac a Jacó, Jacó aos seus filhos, que gera a geração, o povo de Israel. Mas a mensagem era: eu vou abençoar você, mas você precisa abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. E talvez aqueles teólogos de plantão digam assim: pastor, mas isso foi para Abraão, isso foi lá no Antigo Testamento. É verdade, e é por isso que é tão importante para nós, porque a Bíblia diz que aquilo era sombra das coisas que haveriam de vir. E lá em Atos capítulo 3, verso 25, Pedro diz assim: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Ele está dizendo a mesma promessa lá, é a promessa que Deus tem para nós, a mesma aliança do passado, é a aliança que Deus faz conosco. E qual que é a aliança? A igreja prega é que abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam, mas nunca lembra que a bênção aqui do qual Pedro só faz menção é de que ele já pressupõe que temos a bênção, e porque temos a bênção, precisamos abençoar todos os povos. Essa é a aliança que temos para com o Senhor. O nosso chamado é para testemunhar as ações. Caro membro da Igreja Batista Betânia, não existe um propósito maior diante do mundo senão pregar o Evangelho a eles. Esse é o nosso papel neste mundo. Nós precisamos falar do amor de Deus. Por isso ontem eu tive que vir aqui pedir o pastor para orar por mim. Me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo o povo retrocedendo e justificando os seus retrocessos e achando que está desculpado por causa do tempo, por causa do trabalho, por causa do filho que nasceu, por causa, sabe, da vaca, do bezerro que foi, da vaca que foi para o brejo, sabe, a ovelha que morreu, o cachorro que... E a gente acha que tem justificativa para tirar um tempo, tirar férias. Esse texto me ensina que não foi Pedro que foi chamado para abençoar as nações, mas toda a igreja. Se o propósito do batismo do Espírito Santo foi nos capacitar para uma obra evangelizadora, todos eles exibiram, todos eles falaram e todos eles anunciaram essa mesma palavra. Não é um grupo sequer. Sabe quando a igreja vai ser uma igreja de poder? Quando a igreja vai ser uma igreja que ganha, que frutifica. É quando cada um de nós assumir essa ideia: eu sou o evangelizador. Todo crente é um evangelista. Aí você entra nas igrejas: você tem um carro diferente. Olha, eis que te digo, e Deus separará você para ser um evangelista. Cara mentiroso. Aqui, quantos de nós o Senhor não pedirá contas a esse respeito? Quantos? Nós somos chamados para pregar o evangelho de salvação. A igreja do Senhor é que toda a igreja seja evangelizadora. O problema é que todos foram batizados, só que o batismo nas igrejas se tornou algo seletivo e sistematizado. Você quer falar em língua? Primeiro você começa a dar glória, glória, glória. Ou você sobe no monte, ou você canta uma música que tem um mantra, sabe? O povo estava em oração, não houve nada disso, eles já eram de Deus, eles estavam naquele lugar, e a Bíblia diz que de repente esse termo joga por terra um monte de estágios que nós acreditamos que precisamos para sermos batizados pelo Espírito Santo, ainda que não queiramos as consequências do batismo do Espírito Santo. O verdadeiro batismo traz uma mudança de mentalidade. Ele traz a ideia da missão para que possamos cumprir. O verdadeiro batismo nos dá obediência, o senso de obediência irrestrita. Ele nos reveste para nos capacitar para uma missão especial.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso é natural na nossa vida. Começa a clamar pelo Senhor, começa a se arrepender dos seus pecados, começa a buscar ao Senhor noite e dia, começa a entregar ao Senhor todo o seu problema, as suas dificuldades. Pare de lutar por eles e deixe que o Senhor lute por eles. Entregue a sua vida ao Senhor. Mas como o salmista diz, confia nele e ele vai fazer tudo. Mas muitas vezes nós não queremos entregar a nossa vida. A igreja precisa cumprir a sua missão e o Espírito Santo nos é dado para isso. E eu quero terminar aqui a quarta característica de uma igreja cheia do Espírito Santo que nós precisamos ser como Igreja Batista Betânia. É uma igreja que traz vidas aos pés do Senhor. É uma igreja que traz conversão. Nunca houve um verdadeiro avivamento sem uma multidão de conversões. Nunca houve um grande movimento de avivamento sem que o que mais se evidencie naquele lugar fosse salvação de vidas. Senão não é avivamento. Avivamento é trazer vida. Não há vida que Deus derrame em nós que não seja capaz de iluminar aqueles que estão lá fora. A Igreja Batista Betânia foi plantada neste lugar para salvar vidas. É com muita tristeza que eu digo: se você está aqui e não quer ganhar vidas, procure outra igreja, porque nós vamos ensinar você a ganhar vidas. Nós vamos pregar aqui sobre salvação de vidas. Nós vamos falar de arrependimento. Nós vamos falar da fé em Cristo. Nós vamos falar de salvação. Nós vamos falar de boas obras. Vamos falar de céu e inferno. Essa é a palavra que a Igreja Batista Betânia tem sido chamada para pregar. Um verdadeiro avivamento há conversão. Ele vai redundar em conversões. Pedro começa a falar. O povo fica cismado: mas que negócio é esse? A essa hora da manhã, será que está todo mundo bêbado? Eu acho que eles beberam uma coisa que estava em sintonia, porque todo mundo estava falando a mesma coisa. A mensagem era uma só. Só que Pedro, quando pega a palavra e começa a explicar, diz a palavra do Senhor que na primeira vez que ele pregou, cerca de 3.000 almas se converteram. Diz lá no capítulo 6, verso 7: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O povo que era judeu agora era cristão. Eles faziam discípulos. Alguém dava a vida por Cristo, o outro agora também queria dar a sua vida por Cristo. Era interessante porque a palavra crescia, o evangelho crescia, o número de discípulos crescia. Você precisa ter discípulos, mas primeiro você precisa ser um discípulo. Você precisa aprender, você precisa crescer e fazer discípulos para Jesus. Nós não fomos chamados para ficar dentro de 4 paredes estendendo a mão. Isso faz parte da nossa vida em relação ao nosso compromisso, ao nosso papel para com Cristo, o propósito da igreja. Mas não fomos chamados só para levantarmos as nossas mãos e adorar. A nossa adoração é fruto daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós já recebemos. E aí isso vai para o mundo mostrar a luz de Cristo. É lá que precisamos ser luz, não dentro da igreja. Aqui todo mundo é bonitinho, cheirosinho, como diz o pastor de ontem, nem todos, né? Mas a maioria. Nós somos chamados para impactar o mundo com a palavra de salvação. Todos estavam perdidos, condenados ao castigo eterno, mas veio a salvação a este mundo. Esse é o Evangelho. Quantos de nós têm se preocupado com a pregação do Evangelho? Jesus Cristo nos ensina o que o próprio Deus nos fez, nos ensinou a pregar. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E o pecado aqui eu quero estender a todos que estão ouvindo, porque nós estamos num mundo assim de tanto agradar o ser humano, que a gente fica dizendo: pastor, ver pornografia é filme, pastor, olhar para a mulher do vizinho é filme, é pecado.
Porque pecado, como eu já disse para a igreja, é errar o alvo. E o alvo de Deus para a nossa criação foi para que nós vivêssemos para a glória dele. De nada adianta fazer o bem longe de Cristo. De nada adianta ser elogiável se a nossa vida não pertence ao Senhor. O inferno está cheio dessas pessoas. E nós precisamos anunciar o evangelho que tira o homem do inferno. Esses dias eu estava postando algo a esse respeito. A igreja precisa pregar a palavra de salvação que tira o homem que antes estava condenado ao pecado, ao inferno, e anuncia que agora existe salvação através de Jesus Cristo. E a gente tem medo de dizer isso, o pastor fica dizendo: não, tua vida vai melhorar, você vai, em nome de Jesus, você vai receber um aumento, o emprego vai chegar. Aí ele se firma na igreja, mas depois as coisas começam a apertar. É um crente circunstancial. Ele recebeu, ele vem. Ele não recebeu, ele não vem. As coisas estão bem, ele é firme. E se não está bem, ele vai embora. Agora está tão ruim, que até agora, quando o crente está mal, ele ora, ele busca, ele faz jejum, ele vai para um monte, ele ora para caramba na igreja. Aí ele recebe o emprego, começa a melhorar. Ele diz: eu não preciso mais de Deus. Aí ele abandona a comunhão. Pastor, eu não preciso ir para a igreja, eu estou bem, recebi até um aumento. Eu já disse que são como os anos das vacas gordas. Você come, bebe, se farta, mas depois de 7 anos você não plantou nada, e aí vai fartar tudo. São 7 anos de vacas magras. E se você não tiver guardado no celeiro, se você não tiver guardado da presença do Senhor, você vai passar necessidade. A igreja foi chamada. Nós temos líderes aqui que têm medo de falar do Evangelho. Tem gente que a gente fica procurando ajudar. Aí ajuda financeiramente, ajuda assim, só que você chega para você ver que o cara não quer nada, você diga: irmão, você precisa se converter. Isso é coisa de gente que não tem Jesus, isso é mau caráter. Você está usando a igreja só para receber, você precisa aceitar Jesus. O dia que você aceitar Jesus, você vai ver que as portas vão se abrir, porque você será bênção lá fora. E para você ser bênção lá fora, o Senhor automaticamente vai encher a sua vida de bens. Isso é natural na vida de quem serve ao Senhor. Quando nós recebemos a missão, o Senhor nos capacita. Às vezes passamos por um tempo de limpeza, de preparo. Ele nos tira para que possamos depender de Deus. Mas quando aprendemos a depender de Deus, Ele nos supre. E aí nós recebemos para suprir o mundo. A igreja precisa ensinar o Evangelho verdadeiro. Lembra os meninos cantando aqui? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele também é Deus. Se Ele abençoar, Ele é Deus. Se não abençoar, Ele continua sendo Deus. Por que, pastor, Deus não faz? Por que Deus não abençoa? Por que uma coisa eu tenho certeza absoluta: não tem erro nenhum de Deus nesse caminho. Nenhum. Deus não errou em lugar algum. Deus não demorou um segundo sequer para agir. Nós impedimos a ação de Deus. Não fazemos dele Senhor da nossa vida. E você, igreja, uma vez cheia do Espírito Santo, você será capaz de salvar aqueles que estão lá fora, de impactar. Você lembra o pastor dizendo de 2 cânticos que ouviu quando estava lá como um traficante? São essas coisas também. Nós precisamos começar a pregar o Evangelho verdadeiro. Eu seja pobre, miserável de dinheiro, mas eu tenho uma vida eterna para viver com o Senhor. O mundo só fala de dinheiro, de comprar, de ter, de amizades, ainda que seja, sabe, a base da droga, de satisfazer financeiramente. Mas está morrendo sem Deus e sem salvação. E nós, igreja, precisamos entender isso. Paulo nos diz o papel da igreja e da graça que nós recebemos lá em Efésios capítulo 3, verso 10. A intenção desta graça era que agora
mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Eu já preguei sobre isso, que regiões celestiais são essas? Lá duas coisas acontecem, e o nosso papel é de mostrar o poder nessa região. Primeira coisa, capítulo 1, verso 3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Lá é o lugar da bênção, amém? Mas lá é o lugar da luta também. No mesmo livro, capítulo 6, verso de 10 a 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Vivemos uma geração de crentes que não querem lutar, que não querem entrar no lugar da luta. O lugar da bênção é o lugar da luta. Se você quer bênção, aprenda a lutar em Deus, mas aprenda a lutar. Porque o nosso papel é no lugar da confusão, onde a bênção e a luta estão, entrarmos com a palavra de salvação, e nós, igreja, levarmos o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus a esses lugares. Mas quantos de nós queremos ser essa igreja disposta a lutar? Está difícil, para. Ninguém entendeu, para. Não recebeu nada em troca, para. Se na luta você para, você é derrotado. Mas se na luta, ainda que não creia no seu poder, mas dependa do Senhor, por onde você passar, você será luz, você será sal, você terá uma palavra de poder, você levará a salvação àquele lugar em nome de Jesus. Amém? A igreja tem a palavra da vida eterna. Ele deu isso à igreja, para que a igreja falasse sobre Jesus. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo não é determinada pelo que fazemos aqui. Você lembra ontem o pastor falando? Que coral, que louvor, que não sei o quê. Olha, eu já sabia há muito tempo, já vi aquele coro cantando, mas o que me impactou foi a mudança, a transformação que Deus realizou na vida deles. Eu cheguei a falar para a Valquíria, que é a Valquíria do coral. Acho que todo mundo pensava que ia vir aqui um grupo enorme, com, sabe, um soprano, contralto, baixo e tal, sabe? E o cara ia arrebentar. Eu falei, não, Valquíria, é um grupo de homens cantando uma voz top e se cantar, porque nem sabem cantar. Mas quando abrem suas bocas, parece que a força com que louvam expressa tudo que está dentro deles. Porque alguns dias antes, eles estavam na sarjeta, arrebentados, sem família, sem esperança. Você viu? Todo mundo gordinho, forte, prega a palavra. É isso que Deus faz na vida de uma pessoa. E nós precisamos anunciar, porque o Espírito Santo, cremos que um dia já foi derramado sobre a nossa vida. E se nós não o recebemos porque verdadeiramente não nos convertemos. Porque se nos convertermos, se eu não me engano, a própria carta de Paulo aos Efésios, eu li o capítulo 1, verso 3, o 13 diz, quando, ele está falando do tempo, quando vocês ouviram e creram. É por isso que tem um monte de gente que nunca creu, nunca cheio do Espírito Santo, só ouviu, ouve igual o mundo ouve. Ouve igual o Tiago diz, que os demônios conhecem ao Senhor, estremece. O crente vem para a igreja e fica... foi mais ou menos hoje. O cara errou lá, o louvor precisa melhorar. O texto diz que essa palavra precisa ser ouvida e recebida no íntimo do seu coração, da sua mente. Quando você ouve essa palavra e crê na palavra da verdade, o Evangelho te salvou. Sabe por que muita gente não permanece, pastor? Porque houve o Evangelho do trabalho. Estou desempregado, emprego dele. O Evangelho da família.
O casamento estava acabando, agora foi restaurado. Mas nunca o evangelho que salvou. Se converteu às bênçãos de Deus e não ao Senhor Jesus Cristo. Não permanece mesmo. Se você é líder, prega esse evangelho só de mudança de vida financeira, ele vai embora. O texto diz que quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o evangelho que nos salvou, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Lembra da promessa? Fiquem lá até que vocês sejam revestidos, até que a promessa se cumpra. Quando ouvimos e cremos verdadeiramente, é por isso que muitos creem na segunda bênção. Eu não creio na segunda bênção. Você creu, ouviu e colocou. Agora, quando verdadeiramente o teu vir à frente, o teu levantar as mãos, é algo convicto da sua miserabilidade e daquilo que Deus fez por você, entregando Jesus para morrer lá na cruz do Calvário. E se você receber aquele sacrifício como sendo seu e ter Jesus como Senhor da sua vida, fica tranquilo, não precisa da segunda bênção não. O texto diz: você é selado com o Espírito Santo da promessa até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Agora, quem se convence precisa depois se converter. Mas quando você se converte verdadeiramente, o Espírito Santo enche a sua vida. Há uma pessoa que eu já disse aqui que é o líder dos jovens dos meus sonhos, mas ele é um andarilho viciado em crack. Precisava conhecer ele. Ele é o líder dos jovens dos meus sonhos. Eu me inquisto com que ele faz as coisas. Ele pensa: pastor, vamos fazer um boné, vamos fazer uma camisa, vamos para a rua, vamos pegar o violão, vamos ficar lá na esquina tocando, vamos juntar o povo, vamos fazer um louvoção, vamos não sei o que. Meu Deus, só falta os caras se converter. Pensamento ele tem, mas a atitude ele não tem, porque ele não tem o Espírito Santo. Mas quando a gente se entrega ao Senhor, a nossa mente muda, Ele renova as nossas forças, melhor, Ele traz uma vida nova a cada um de nós. E aí nós poderemos ser verdadeiramente uma igreja de poder. Quando você sabe, cada um entende isso. Quando você que está na igreja diz: Deus, não é meu irmão, eu vou quando eu quero. Quando cada um se converter e dizer: é o meu papel. O pastor estava me perguntando se eu fiz algum curso aqui de sonotécnica, alguma coisa. Ele não fez não. Eu falei para ele: sabe, é porque eu ensino para os líderes aqui que o líder tem que pensar primeiro, ele tem que ir à frente. O cara não veio pegar microfone, eu venho pegar microfone. Não veio colocar a caixa num lugar, eu vou pôr a caixa. Se precisar pegar água para o Ministério do Louvor, eu vou lá e saio para pegar. E a hora que eu vim aqui, demorou para caramba para vir uma água aqui com os pastores. Eu saí daqui, chamei não vi um diácono aqui à disposição, fui chamar o diácono lá de cima para trazer uma água. Aí nesse intervalo trouxeram uma água. Que raio de Espírito Santo que nós temos, que nós ficamos, sabe? Pedro diz: estejam alertas e vigiem. Não dê lugar ao diabo. Ele está procurando nos devorar. Quando você tem o Espírito Santo, ele abre os teus olhos, ele te enche de poder, ele te traz vontade, desejo de fazer a obra, te dá amor para compartilhar. Então, meus amados, Igreja Batista Betânia, 13 anos, já é tempo suficiente para que fôssemos, porque ainda não somos, uma igreja madura, cheia do Espírito Santo. Por que o senhor acha assim, pastor? Porque se fôssemos uma igreja cheia do Espírito Santo, não teria uma cadeira vazia. Se nós fôssemos uma igreja cheia do Espírito Santo, não dar um estudo de oração, um estudo de oração, nós estaríamos com isso aqui lotado, porque teríamos sede da presença de Deus, fome da palavra de Deus. E eu, como pastor dessa igreja, eu quero me unir ao Senhor nesse desejo. Porque o sonho é que cada líder, cada adolescente, cada jovem seja cheio do Espírito Santo. Que o líder não precise ficar dizendo: por que você não veio? Porque a unha encravou e eu não tinha um alicate para tirar, pastor. Porque você voltou? Porque molhou a calçada da minha casa e eu não queria molhar meu sapatinho.
Sabe? Ah não, porque o irmãozinho falou algo para mim, eu não gostei, eu não volto mais lá, porque o pastor é trabalho, tá? É trabalho. Nós lidamos com pessoas. Há uma frase que já disse aqui, não sei se é dele, mas é de René Guimarães, diz: a igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores. Nós somos os doentes, mas graças a Deus estamos em tratamento com o melhor médico que existe. Nós somos os doentes, mas estamos sendo curados para a glória de Deus. Nós estamos em tratamento, nós estamos sendo preparados para que a glória de Deus se apresente, seja através de nós mostrada neste mundo. Se nós entendermos isso, Deus tem liberdade de agir na nossa vida, e logo a tua cura virá completa. Você será salvo, você será luz, você servirá de testemunhas às nações que existe um Deus que salva, que limpa, tira você do pecado e te transporta para a luz e te dá em consequência a vida eterna através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos, e esta é a igreja que nós precisamos ser, que anda unida, que obedece unida, que cumpre o chamado unida, mas que unida também traz as almas aos pés de Jesus. Nunca diga que Deus não te chamou para ser um ganhador de almas, porque se Deus te disse algo diferente, esse não é o Deus que nós servimos. Vou abençoar você, mas você precisa abençoar as nações, todas as famílias da terra. A missão é grande, e é por isso que Ele derramou sobre nós